O interesse em ciência de dados tem aumentado muito atualmente, não só por parte dos estudantes que veem essa área como promissora e querem entrar nela, mas também por empresas que cada vez mais querem contratar esses profissionais com salários razoavelmente altos. Por causa disso, há quem diga que isso é uma bolha ou modinha. Mas existem motivos para o aumento dessa demanda, e o principal deles é o fato de que a ciência de dados agrega muito valor em diversas áreas. Empresas que prestam serviços e desenvolvem soluções na área das finanças, do direito, da educação, da medicina, do jornalismo, entre muitas outras, têm utilizado o poder dos dados na sua tomada de decisão. E esse é um ciclo que ainda está longe do seu fim, principalmente no Brasil. Então, nos últimos anos, a gente viu muitas empresas acordando para a importância dos dados e elas começaram a entender que elas precisam se organizar internamente para capturar esses dados e gerar informação para a tomada de decisão. E quanto mais empresas fazem isso, mais os seus concorrentes também passam a fazer. E é por isso que a demanda vai crescendo tanto. Com o crescimento das posições de cientista de dados em diferentes empresas que atuam em diversos setores no mercado, a gente passou a observar alguns movimentos. Então, os profissionais da área de exatas que começaram a ocupar essa posição de cientista de dados, então, pessoas que já tinham uma experiência em estatística, matemática, computação, precisaram também começar a aprender da área de negócios e desses outros contextos dessas indústrias para poder gerar modelos e fazer análise com mais qualidade. Assim como os profissionais que já estavam inseridos nesses mercados também demonstraram interesse por aprender sobre ciência de dados, seja para fazer uma transição de carreira ou simplesmente para entender melhor o poder e como eles podem utilizar no seu dia a dia. E esses dois movimentos, desses diferentes tipos de profissionais, são muito representativos do que a gente chama do profissional em T. Olá, jovem! Quando a gente fala de profissional em T, parece que é uma coisa super nova, né? Mas na verdade não é. Esse é um termo que já é usado aí, já faz alguns anos, talvez até, poderia dizer, algumas décadas. Mas a gente está se referindo àquele profissional que tem uma área de especialização. Então, imagine uma letra T, certo? A base do T, a parte que fica na vertical aqui, seria a parte onde essa pessoa se especializa em alguma coisa. Por exemplo, ciência de dados, certo? Mas vamos imaginar que essa pessoa quer, assim como a Kizzy e o Alisson aqui, criar um canal no YouTube. Essa pessoa ela vai ter que aprender outras habilidades. Ela vai ter que aprender a fazer marketing, ela vai ter que aprender a editar vídeo, vai ter que aprender a mandar e-mail, a configurar o canal no YouTube, a fazer um design. Então, todas essas outras habilidades que complementam o trabalho dessa pessoa seriam a parte de cima do T. Essas habilidades mais laterais, mais complementares. A ciência fala que quando a gente aprende coisas que vão além da nossa área de especialização, a gente pode abrir a cabeça para muitas e muitas possibilidades e ser até uma pessoa mais produtiva no dia a dia. Então, eu vou pedir para a Kizzy e para o Alisson deixarem aí na descrição desse vídeo o link para a página da Lura, onde a gente fala dos profissionais em T, devs em T, para você ir lá e dar uma olhada na nossa página, beleza? Tchau, jovem! São profissionais que acabam, então, conseguindo ter flexibilidade e utilizar diferentes domínios do conhecimento para resolver problemas. E no caso do cientista de dados, isso pode ser um grande diferencial, entender mais sobre diversos domínios do conhecimento. Eu me considero uma profissional em T porque, embora eu tenha me especializado e feito graduação e mestrado na área de matemática aplicada e computação, eu também gosto muito de ler e estudar sobre diversos campos do conhecimento. Inclusive, eu já contei aqui que eu fiz direito por alguns semestres, eu já trabalhei com marketing também, e juntando as duas coisas numa área de AI marketing, e esse trânsito em diferentes contextos é algo que me agrada muito. E é por isso que hoje eu estudo filosofia, psicologia, negócios, marketing, computação, estatística, e tudo isso vai se somando na minha caixa de ferramentas que eu utilizo para resolver problemas. Então, um profissional em T que atue na ciência de dados, ele com certeza vai se sentir à vontade para resolver problemas em diferentes nichos, em diferentes aplicações. Eu escolhi alguns exemplos para a gente analisar e observar o quanto o trabalho do cientista de dados é útil em diferentes áreas. A primeira área que eu escolhi, então, é a saúde. Existem vários exemplos de aplicações de ciência de dados na área da saúde, e certamente entre os mais recentes a gente tem os modelos que foram desenvolvidos para predição de pacientes com Covid-19. Então não é novidade que ao longo de 2020 os cientistas e pesquisadores se debruçaram sobre o coronavírus por diferentes âmbitos, seja tentando desenvolver vacina, tentando aumentar o número de diagnósticos. E um trabalho que ganhou muito destaque é um modelo que consegue fazer o diagnóstico do paciente, dizendo se ele está ou não com Covid-19, através da tosse. Um fato muito interessante é que essa tosse ela não precisa ser necessariamente natural, então mesmo se a pessoa forçar a tosse,
gravar, né, e submeter ao modelo, o modelo consegue identificar as características dessa tosse e dizer se o paciente tem Covid-19 ou não. E o que é mais incrível é que ele consegue acertar, inclusive, para aqueles pacientes que são assintomáticos, o que aumenta em muito a capacidade de diagnóstico, porque os diagnósticos clínicos que têm sido feitos, eles são com base nos sintomas do paciente e na testagem. Mas mesmo antes do coronavírus, a ciência de dados já estava sendo aplicada na área da saúde e da medicina. E uma aplicação que teve muitos avanços foi a de detecção de câncer de mama através de exames de imagem. Em um artigo do DeepMind foi relatado um modelo que conseguiu diminuir tanto a quantidade de falsos negativos quanto de falsos positivos nos diagnósticos. Isso significa que esse modelo conseguiu um desempenho melhor do que dos próprios médicos fazendo a análise das mamografias. Uma outra área completamente diferente que tem utilizado a ciência de dados é o jornalismo. Alguns já devem ter ouvido falar, inclusive, do jornalismo de dados, que é a construção de matérias, reportagens totalmente orientada a dados. Mas existe uma parte do jornalismo que também está utilizando ciência de dados, que é o chamado jornalismo automatizado, que são modelos de inteligência artificial que conseguem gerar as matérias e as notícias em si. E aqui há bastante discussão em relação a se isso é positivo ou negativo, e o melhor uso para isso é quando a gente tem notícias que reportam os fatos e não emitem opiniões, porque se a gente tiver uma inteligência artificial que passa a emitir opinião, né, a fazer um juízo de valor, com base nos dados que ela teve acesso previamente, certamente ela vai reproduzir muitos vieses da nossa sociedade e isso vai ser encrenca na certa. E grandes veículos já adotaram essa tecnologia. A Microsoft anunciou que ela ia passar a utilizar inteligência artificial para produzir as notícias do seu portal msn.com. O Financial Times passou a utilizar também a Bloomberg, a BBC, entre outros. Se você está gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que acha que ciência de dados é modinha. Existem exemplos interessantes também na área de marketing. Como eu falei, eu inclusive já trabalhei por um tempo com isso e as aplicações principais na ciência de dados na área de marketing têm a ver com otimização de anúncios, né, de anúncios personalizados, a criação dos chatbots ou ainda a análise dos dados das interações com os clientes, né, do relacionamento com os clientes, para extrair insights e até criar produtos. Existe um exemplo muito interessante que foi da Ben & Jerry's, uma marca de sorvete, para quem não conhece. Com base nas análises de dados dos clientes, eles descobriram que havia um interesse das pessoas por um sorvete matinal. Seria um sorvete para o café da manhã. Uma coisa que pode parecer bastante estranha, mas, por incrível que pareça, deu muito certo. E tem também exemplos de ciência de dados sendo utilizada nos esportes. Há alguns anos, os principais times da NBA têm utilizado ciência de dados e análise de dados para aumentar o desempenho dos jogadores e do time como um todo. E um fato curioso que talvez você não saiba é que os principais times da NBA têm cientistas de dados dedicados a estudar todos os dados das partidas para melhorar a performance do time. Esse, para mim, é um ótimo exemplo que justifica o aumento da oferta por cientistas de dados, porque há um tempo atrás isso não era muito comum, mas se para cada time da NBA vai precisar de ter um cientista de dados ou um time de cientistas de dados, a gente pode imaginar que naturalmente essa demanda vai aumentar muito, porque um time não vai querer ficar atrás do outro. E isso não é porque é modinha, é porque eles perceberam o valor de se tomar decisões orientadas a dados. E um resultado concreto que foi observado depois que os cientistas de dados passaram a ser usados na NBA foi o aumento das cestas de 3 pontos. Isso tudo porque os dados eles indicavam que valia a pena os jogadores tentarem mais cestas de 3 pontos. Essas cestas tinham uma chance 35% maior de darem certo. E logo isso passou a ser uma estratégia utilizada por vários times a ponto de ter aumentado em 50% as tentativas de cesta de 3 pontos na liga. Na Fórmula 1 também se utiliza muita análise de dados e ciência de dados. Para você ter uma ideia, um carro da Mercedes tem mais de 200 sensores que ficam captando dados ao longo das corridas. E em um final de semana de corrida são gerados mais de 300 gigabytes de dados para serem analisados. Na Fórmula 1 a gente sabe que o tempo é muito importante e cada milésimo de segundo importa. E esses dados que são gerados com sensores, eles ajudam a melhorar não só a performance do carro, mas também dos pilotos. E inclusive o treinamento físico dos pilotos, ele é adaptado
conforme as informações coletadas por esses sensores. E esses são só alguns casos que eu resolvi trazer aqui. Olhando para todos esses casos, é impossível não perceber o imenso valor que a ciência de dados pode agregar em diferentes contextos. E é claro que não para por aqui, ainda existem muitos exemplos de ciência de dados aplicada à educação, à indústria do petróleo, à indústria química, até às eleições. Inclusive, a gente tem casos bem conhecidos de influências negativas nas eleições. Então não importa se você quer chamar de ciência de dados, de análise de dados, ou se você é mais conservador e acha que isso são apenas combinações de estatística, matemática e computação. Independente do nome que a gente vai dar, a gente tem que reconhecer que com o desenvolvimento dos recursos computacionais adequados, a tomada de decisão orientada a dados deixou de ser opcional para os negócios. E essa não é uma mudança circunstancial ou da modinha. Uma vez que você adapta a sua empresa para colher dados e utilizar esses dados no dia a dia, não há motivo lógico para você voltar atrás. E os profissionais que vão lidar com esses dados, eles vão continuar sendo necessários, porque os dados se tornaram centrais no negócio. E ainda que as ferramentas se modifiquem ou que os profissionais mudem de nome, os dados continuarão sendo essenciais. Então agora eu quero saber de você. Me diz o que você acha. Ciência de dados é modinha ou não é? Deixa aqui nos comentários se você conhece outros exemplos interessantes de aplicações da ciência de dados. Não se esquece de clicar no link da Alura. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!